Só na Amazônia Legal se contam 6.252 focos de calor por semana. São mais de 200 mil queimadas por ano. Essa é uma paisagem típica do Cerrado, no sul da Amazônia Legal. É um dos ecossistemas mais ricos e bonitos do Brasil. Rico, bonito e seco. Prontinho para pegar fogo, louco para arder em chamas. O Cerrado, desse jeito que a gente conhece, tem entre 15 a 20 mil anos. E desde que ele existe fogo por aqui. Tudo bem que nos últimos tempos o homem deu uma forcinha pro fogo, mas isso nunca foi uma novidade para essa região. É sempre a mesma cena. O fogo aparece de repente, o céu fica cor de laranja, os animais correm, os pássaros voam e as árvores ficam paradas. Hoje a gente vai falar de uma sobrevivente, uma árvore que sempre soube enfrentar o fogo, a lixeira. Essa é a lixeira, 3 a 6 metros de altura, uma semente que lembra de maracujá, envolta por um anilo branquinho, doce. A árvore tem esse nome por causa das suas folhas. Olha só, elas são grandes, duras e ásperas, porque tem esses cristalzinhos. É isso, ela parece uma lixa. Com essa folha, você também pode arear aquela panela velha ou então lixar a madeira. Por exemplo, uma viola de coxo, que é um instrumento muito típico, aliás, nessa região. Ô filho de Maria, o anjo anunciou. Maravilha aqui do mundo, você é nosso Salvador. Ô filho de Maria, o anjo anunciou. Maravilha aqui do mundo, você é nosso Salvador. Ai, ô filho de Maria, o anjo anunciou. Maravilha aqui do mundo, você é nosso Salvador. Ai, ô filho de Maria, o anjo anunciou. Maravilha aqui do mundo, você é nosso Salvador. O pão que Deus nos deu, esse mesmo que eu queria. Mas a lixeira não é famosa só porque ela areia panela, nem por causa da viola de coxo. É que ela tem uma particularidade, ela sobrevive ao fogo. Para muita gente, a lixeira é uma lutadora, é um símbolo de resistência do Cerrado. Todo mundo aqui sabe, logo depois que o fogo passa, as suas folhas são as primeiras a aparecer, bem verdinhas. Elas brotam de novo e fazem sombra para que outras espécies rebrotem aos seus pés. A casca é muito grossa e ela não deixa que o fogo chegue até os vasos que transportam os alimentos da planta. Depois de algum tempo, quando o fogo já passou pela casca, olha só, ela se desprende e cai. Olha só, o fogo passou por aqui, ó, a minha mão cheia de carvão. Ela desidratou as folhas. Desidratou e ela vai trocar as folhas e vai folhas bonitas e vai soltar uma floração enorme, porque isso acabou sendo um indutor de floração dela, né? Essa aqui tá pequena, ela não morreu, ela também é uma árvore clímax, ela vê que ela já tem a casquinha aqui, ó, né? Então a alta temperatura ficou por aqui, ó, ela só queimou aqui, ó, né? Olha só, aqui está preservada. Então ao longo do tempo ela vai formando esse isopor, essa proteção, né? E ela é então uma árvore clímax de fogo. Porque o cerrado é típico assim, ele tem vários estágios. Tem a gramínea, tem o arbustivo e tem as árvores. Então, diante do incêndio no cerrado, essa parte
menor aí, que são os arbustos e o capim, todo ele queima. E vai sobrevivendo apenas aqueles que são mais adaptados. A lixeira, também conhecida como caimbé ou sambaíba em outras regiões, ocorre em solos pobres e clima seco, em todos os cerrados brasileiros: Mato Grosso, Roraima, Tocantins, Amapá, Goiás, Maranhão, Pará, Rondônia. Os cerrados brasileiros estão estruturados nos chapadões do centro-oeste do Brasil e em grandes blocos situados dentro do perímetro da Amazônia Legal. Na Amazônia, existe cerrado desde o sul até o norte de Roraima. Com uma altitude de 500 a 1.600 metros de altura acima do nível do mar e muitas nascentes que formam cursos d'água, o cerrado distribui água para quase todas as grandes bacias do país. Pode não parecer, mas o cerrado brasileiro tem uma das biodiversidades mais importantes do mundo. É a segunda maior formação vegetal brasileira. Só perde para a floresta amazônica. E muito do seu ecossistema nem foi desvendado ainda. O cerrado é isso aqui, é um grande mosaico de paisagens que vai desde ambientes arborizados até outros, assim, que parece um tapete de capim. Só tem uma árvore baixa aqui, outra ali. Normalmente essas árvores são, assim como a lixeira, baixas, com galhos tortuosos, com essa expressão dramática, coisa de quem já passou por tudo na vida. Como a lixeira, a maior parte das árvores do cerrado teve que aprender a lidar com o fogo. Barbatimão, murici, pau de tucano, pau santo, ipê caraíba, nó de porco, jatobá do cerrado, o piqui, a faveira, pau-terra da folha larga, vassourinha. Muitas dessas espécies tiveram que se adaptar a esse lugar. Criaram raízes muito profundas que, mesmo na estação seca, conseguem se reproduzir e frutificar. Outras espécies, elas possuem um negócio que chama xilopódio, que é uma espécie de batata que acumula água, nutrientes, tudo que ela precisa para sobreviver. E é dessa batata, lá no fundo, que saem as raízes da planta. A gente pode dizer que, assim como a lixeira, o fogo sempre fez parte dessa paisagem. É que tudo aqui na região ajuda o fogo a pegar mais depressa. O clima é muito seco, está sempre cheio de galhos e folhas secas espalhadas pelo chão. Depois a gente está no alto, o que faz a filtragem atmosférica ser muito menor. E tem esse vento, um vento que ajuda a espalhar o fogo muito mais depressa. Ou seja, os raios solares ficam muito mais intensos e aí qualquer foco de calor se transforma logo em fogo. Há muito tempo atrás, isso acontecia de 10 em 10 anos e era muito natural. Mas já faz tempo que a causa natural deixou de ser o principal patrocinador do fogo. O grande responsável pelas queimadas passou a ser o homem mesmo. Vertentes da história contam que no período neolítico chegou aqui no Cerrado uma caravana de homens pré-históricos. Cruzando o Istmo do Panamá, eles resolveram povoar a América do Sul. Primeiro esses homens chegaram à Amazônia e depois, seguindo o rastro de alguns animais, acharam o Planalto Central. E aqui, no Cerrado, eles desenvolveram alguns dos processos culturais americanos mais importantes. O tronco linguístico macro-G, a domesticação e disseminação de tubérculos e vegetais, o desenvolvimento da caça e pesca. E o fogo era a mais importante técnica no preparo das suas plantações primitivas. Esse prodígio da tecnologia de ponta da era neolítica, o fogo, era tão eficiente que foi passando de geração a geração. Primeiro foram os índios, os verdadeiros adeptos dessa prática. O solo do Cerrado é muito ácido e arenoso. Com o fogo, os índios limpavam toda a região
e a vegetação transformada em cinza e carvão virava o melhor nutriente para uma pequena plantação. É uma quadrinha feita no meio da floresta, né? E permanece o cipó, a galheira, toda aquela parte que é considerada, né, a quiçaça, sujeira. Logo depois dessa queimada, que é já no período que estão começando as trovoadas, as chuvas estão se aproximando, eles já plantam no meio da cinza. E a cinza também serve como nutriente, né, uma forma de reciclar muito rápido minerais, né? E aí a roça vai em frente, no meio dessa floresta. O que acontece é que num regime de baixa densidade demográfica, através dos anos eles vão abrindo diferentes quadras e queimando e fazendo essas roças de toco. E aí eles vão devagarinho abandonando essa roça, abrir uma outra quadra e quando alguns anos depois a outra quadra já está regenerada, né? Essa forma deles, que eles encontraram, é uma forma, assim, pode-se dizer, muito racional, é um manejo muito interessante, é muito positivo. A questão é a densidade populacional também, porque se for muitas pessoas fazendo roça de toco no mesmo lugar, certamente que vai haver um grande prejuízo para o local. Ainda hoje, o fogo é utilizado nas agriculturas mais modernas e intensivas, como de cana-de-açúcar, algodão, milho, outros cereais, e até no desmatamento para preparar o pasto para a pecuária. Os tempos modernos também contribuíram para espalhar esse fogo, inventando o palito de fósforo, a bituca de cigarro, o turista distraído. Com tudo isso, o fogo no cerrado hoje não acontece mais de 10 em 10 anos. Nem mesmo de 10 em 10 horas. Se bobear de 10 em 10 minutos, tem alguém tocando fogo no cerrado. Uma queimada, fala-se de um fogo nos limites conhecidos. Tá certo? A pessoa vai ao IBAMA, igual eu te falei, tira uma licença para queimar uma área X, no local X, num tempo X, com a participação do pessoal tal, dos vizinhos tal, com os aceiros prontos para não deixar o fogo passar. Então isso é uma queima controlada. Ela é feita à tardinha, né, depois das 6 horas, ela tem um horário adequado de queima. Essa nós conhecemos por onde ela vai. Isso é uma queima controlada, tá? Agora, incêndio, a pessoa, isso aqui, ó, ele não soube por onde esse fogo foi. Ele queimou qualquer coisa, ele entrou naquela floresta lá, não queimou mais porque a floresta ainda está muito verde. Mas se estivesse no mês de setembro, ele teria se adentrado lá. Não era o desejo do queimador, ele queria queimar apenas o pasto. Mas como foi descontrolado, ele não teve critério nenhum, ele se transformou em um incêndio. O que é incêndio, então? É uma queimada sem controle. O fogo é utilizado para diminuir o combustível. O que é o combustível do fogo? É a vegetação, aquilo que nós vimos, o capim seco, a folhagem seca, a floresta pronta para queimar. Você tem um incêndio de lá para cá, ou mesmo uma queima controlada, que você está querendo controlar, vem o fogo, você faz uma pequena linha no solo, né? Uma linha, pode ser linha de fogo, ou linha de controle, o aceiro mesmo, e a partir daqui você põe o fogo para encontrar com aquele outro fogo. Tá? Então isso seria um contra-fogo, o próprio fogo usado para proteger contra o incêndio. Depois que o fogo passa no cerrado, a rebrota acontece rapidamente. Os herbívoros vêm logo atrás de folhagem nova. O calor excessivo do fogo
faz algumas sementes germinarem. Muitas flores nascem. É aí que a lixeira diz a que veio. Há milhares de anos, a paisagem do Cerrado vem se modificando, as árvores se adaptando. Mas com a interferência direta do homem e com tanto fogo, não foram todas as espécies que conseguiram sobreviver. Muitas foram extintas antes mesmo de serem conhecidas. Entre as mais de 1000 árvores típicas do Cerrado, apenas 30 a gente encontra em todos os lugares. A lixeira é uma delas. A lixeira está aqui há milhares de anos e continua resistindo. É uma árvore tão antiga quanto o Cerrado e tão forte quanto. Todo mundo aqui garante, enquanto existir cerrado, a lixeira vai continuar sobrevivendo ao fogo e ao que mais vier.